Muita coisa aconteceu com o Oi desde que eu gravei um vídeo sobre ela aqui num domingo, que eu acho que deve ter uns 3, 4 meses. Muita coisa não, mas a questão é que muitas notícias saem referente a essa ação que polarizou o mercado. Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. E aí, no fim das contas, por mais que saiu notícias, ainda assim ela não saiu muito do lugar. E a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo, trazer algumas atualizações. E eu também quero trazer para vocês os motivos do porquê eu não invisto nela. Mas primeiro vamos falar sobre as principais atualizações. E uma coisa bem importante, tem um relatório aqui na descrição do pessoal da Levante, inclusive falando sobre como eles acham que quem realmente quer se posicionar em Oi deveria estar fazendo, com questão de porcentagem na carteira e tudo mais. Então, acessem o relatório, que ele é gratuito, e também tem todos esses pontos que eu vou falar aqui no vídeo sobre as últimas atualizações e tudo mais. Mas vamos lá, gente. Oi teve um dia da semana passada, ou retrasada talvez, que ela acabou subindo aí mais de 10% com a venda da sua participação na Unitel, e que no fim das contas isso geraria praticamente 1 bilhão em caixa para ela. Ela também emitiu uma dívida de 2,5 bilhões em debêntures, e foi uma dívida realmente muito cara, mas quando a empresa ela não tem o que fazer, ela está desesperada porque ela precisa de caixa para continuar fazendo seus investimentos, ela faz qualquer negócio. Então ela emitiu essa dívida muito cara e acabou assim entrando dinheiro para o caixa da Oi. Muitas pessoas pensaram: Bea, será que isso resolveu agora de vez a situação da Oi? Não, gente, não resolveu, porque ainda assim todo o valor que a Oi precisa fazer de investimentos, né, para realmente ter um bom retorno e talvez realmente reestruturar a companhia e fazer esse turnaround, ainda assim tudo que ela precisa para investimento ela não consegue gerar de caixa. E aí o que acontece? Isso o próprio Rodrigo Abreu, que é o novo CEO da Oi, ele já inclusive acabou informando. Ele disse assim que, poxa, todo esse dinheiro que entrou, seja da emissão de dívida, seja da venda da participação no Unitel, tudo isso gerou um caixa que deixa a Oi mais tranquila no ano de 2020. Só que em 2021 eles vão ter que se sacudir para ser bem agressivos mesmo e fazer com que algum retorno dos seus investimentos já comecem a aparecer, para que em 2021 eles realmente consigam ter algum retorno e consigam gerar mais caixa para continuar investindo em fibra ótica, que no fim das contas agora esse é o foco da Oi. E aí que começa a incógnita. Por quê? Declaração do próprio Rodrigo, e aqui eu quero ler isso para você, para nem tirar e nem pôr, tá? Ele disse o seguinte: posso dizer sem medo de errar que daqui a 10 anos tudo que estamos fazendo em fibra ótica agora vai se pagar, e de modo muito intenso. Ou seja, estamos falando de longo prazo. Tudo que ela está fazendo de investimento agora, ele está dizendo que talvez daqui a alguns 10 anos, por exemplo, eles consigam ver o retorno disso e que todo esse investimento se pague. Então, para muitas pessoas que estão colocando seu dinheiro em Oi, pensando em algum retorno no curtíssimo prazo ou até mesmo médio prazo, eu diria para ter um pouquinho de cautela, porque ela ficou tanto tempo sendo mal administrada, com decisões erradas, problemas de governança e tudo mais, e não acho então que vai ser de uma hora para outra que ela vai conseguir sair deste limbo, ok, gente? Mas vamos lá, existem alguns outros pontos dela que eu acho que vale a pena a gente comentar. Sobre o último resultado do terceiro trimestre de 2019, ela acabou tendo uma queda na receita. Teve uma queda na sua receita líquida, teve uma queda na sua margem líquida também, e o próprio EBITDA também teve uma queda. Eu falei para vocês lá 2, 3, 4 meses atrás, quando eu fiz o vídeo dela, o vídeo sobre a Oi, que ela tinha um problema de caixa, que ela acabava queimando muito caixa. O queimar caixa não é pegar e tacar fogo no caixa, gente, é usar esse caixa para fazer os seus investimentos e tudo mais, só que no fim das contas ela não gera caixa o suficiente para isso. Então ela fica na dependência de vender alguns ativos, vender participação em Unitel, emitir dívida, e ela tem inclusive ainda essas possibilidades para os próximos anos. Ela pode vender talvez alguns imóveis, ela pode vender talvez algumas torres e terceirizar esse serviço.
ela tem algumas soluções que seriam paliativas, mas que não resolvem a situação por completo. E aí existe uma comparação do Eduardo Guimarães, e que eu gostei muito quando eu ouvi, que a situação da Oi é o seguinte: ela está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ela tem como sair dessa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Como foi a Chape ali nas últimas rodadas, ela até tinha como sair. Só que o que acontecia? Ela precisaria ganhar todos os jogos e também precisava que outros resultados, o resultado de outros jogos também fossem a favor dela. Para a Chape não aconteceu, foi rebaixada, estamos na Série B esse ano. Mas na questão de Oi, basicamente essa comparação funciona porque ela tem que fazer todos esses investimentos, ela tem que conseguir se sair melhor do que a concorrência para ter algum retorno, e ela também depende, por exemplo, de conseguir vender alguns ativos e, inclusive, encontrar compradores para tal. Então, assim, não é algo que depende única e exclusivamente dela, apesar de que eu sei que muitas pessoas gostaram desse novo CEO, acham que ele realmente vai conseguir fazer esse turnaround de Oi. Porém, olhando toda essa conjuntura, tá, gente? E aí acho que vale eu até ressaltar um outro ponto antes de falar do porquê eu não tenho ela na carteira. Por quê? Ela também, depois de muito tempo que ela acabou sendo mal gerida, ela veio se desvalorizando ao longo do tempo e no fim das contas ela acabou virando uma penny stock. Uma penny stock são aquelas ações que acabam sendo negociadas abaixo de R$1. E aí muitos investidores enxergam isso como algo positivo e outros como algo negativo na atual circunstância, e eu vou explicar um pouquinho o porquê. Quando a gente fala de penny stocks, muitos investidores estão olhando já para ações da Oi como opções que, se no fim das contas não der em nada, se ela não conseguir fazer a recuperação judicial, o máximo que ele vai perder serão aqueles centavinhos que ele acabou investindo. É claro que tudo depende do quanto de dinheiro efetivamente você colocou, né? Aí você olha no relatório porque tem recomendação de porcentagem e tudo mais. Mas a questão é a seguinte: se convergir a zero, você vai perder R$1, 90 e poucos centavos, dependendo do preço que você acabou pagando. E se ela acabar dando certo e fizer esse turnaround, você tem uma possibilidade, talvez, de ganhar bastante, vamos considerar assim, dependendo de como for feito esse turnaround. Então, por isso que muitos acabam olhando para essa questão de Oi como uma penny stock, que virou basicamente uma opção. E no fim das contas, gente, eu acabei não colocando ela na minha carteira, porque eu tenho minha carteira 100% em renda variável, que não é 100% em ações, porque vocês sabem que eu tenho fundos de investimento que são atrelados a S&P, também, né, tem toda a questão de proteção de carteira, fundos imobiliários, enfim, não vou entrar nem no mérito, mas existe uma parcela da minha carteira que eu coloco, sim, ações que envolvem um pouquinho mais de risco, que são empresas em turnaround, que são aquelas microcaps que muitas vezes as pessoas não dão muita bola, os investidores não olham, desacreditam dela e tudo mais, mas que talvez no longo prazo elas consigam se mostrar uma boa escolha, como nos últimos casos, como foi Card System, como foi Via Varejo, acabaram sim se valorizando bastante. Estamos aguardando os próximos episódios, nada impede de elas voltarem para o preço anterior, dependendo das decisões que as empresas acabarem tomando, mas enfim, sem puxar para os ativos de risco que eu tenho na carteira, mas sim para a porcentagem que eu tenho, se eu colocasse mais Oi na minha carteira, eu simplesmente iria aumentar muito a porcentagem de risco da minha carteira. Então eu preferi deixar como ela tá, não mexer nela, e também, para mim, olhando o custo da oportunidade, vamos dizer assim, de colocar meu dinheiro em Oi e ter que ficar muitos e muitos e muitos anos esperando esse turnaround, talvez eu considerei que talvez era melhor não fazer isso no momento. Tem vários outros ativos que eu já estava querendo comprar, como acabei comprando o Raia Drogasil e tudo mais, então não entrei em Oi. Principalmente pensando pelos riscos, porque, como eu falei para vocês, ela tem entregue alguns resultados piores do que os anteriores. É óbvio que isso provavelmente vai continuar acontecendo, porque a receita dela tem caído, a margem também, mas talvez quando ela começar a ter retorno sobre os investimentos de fibra ótica, que eles ainda não compensam a perda de receita, por exemplo, da telefonia móvel e tudo mais, mas quando ela começar a ter um retorno sobre isso, talvez ela comece a entregar resultados menos piores, vamos dizer assim, porque quando você olha, por exemplo, para o endividamento, como ela acabou emitindo dívida para gerar caixa e também, enfim, tudo que ela fez nos últimos anos para tentar se manter em pé, ela acabou aumentando bastante sua dívida também, que antes estava em 12,6 bilhões e agora já passa de 14,7
bilhões. É bastante coisa, é uma empresa bastante endividada, então ela precisa de vários fatores para que ela consiga se dar bem. E aí, gente, é óbvio que eu espero que, se você tem Oi na carteira, que você já tenha avaliado todos esses pontos. A gente sabe que tem prós, a gente sabe que tem contras. Hoje, quando você olha para Oi, parece que tem mais contras, mas empresas de turnaround ou em recuperação judicial são assim mesmo. Então é por isso que você tem que dosar o risco de quando você coloca esse tipo de ação na sua carteira. Eu optei por não colocar, mas tem outras coisas aí que são no mínimo duvidosas na minha carteira e tá tudo bem, gente. Não acho que a gente precisa ficar se polarizando. Muita gente, se um dia talvez Oi acabar subindo 200, 300, 400, 500%, se isso acontecer, e eu torço para que ela aconteça, porque pelo menos muitos investidores que estão colocando dinheiro agora não vão perder, eles sim vão ganhar dinheiro. Muita gente pode voltar aqui, ai, Bea, nossa, perdeu a chance de investir em Oi e tudo mais. E eu digo, gente, nós temos 400 ativos no mercado financeiro, mais na verdade, e também tem mercado lá fora, Estados Unidos, que a gente pode investir. Não existe uma única maneira de você ganhar dinheiro. Hoje existem várias oportunidades que não somente a Oi para ganhar dinheiro. Então, eu digo assim, estude bem o mercado, estruture bem a sua carteira de maneira que você consiga dosar o risco e entenda se realmente o custo de oportunidade de colocar seu dinheiro em Oi é melhor do que se você olhar para outros ativos. Enfim, isso é uma decisão que você tem que tomar, porém as principais atualizações de Oi eu acabei trazendo. Vale a pena você dar uma olhadinha assim no site de RI, tiveram algumas entrevistas recentes com o novo CEO, que eu acho que vale a pena você sempre dar uma olhadinha. Mas os principais pontos eram basicamente esses, tá? Que os resultados pioraram no terceiro trimestre. Eu acho, tá? Que nesse quarto trimestre de 2019 ela ainda assim não vai entregar resultados bons. Ela também teve a questão do problema, né, que ela acabou queimando muito caixa porque ela não conseguiu gerar caixa o suficiente para fazer os seus investimentos. Então, consequentemente, ela teve que emitir muita dívida, né, seja através de debenture ou até mesmo vendendo alguns ativos para conseguir trazer dinheiro em caixa, e também por essa questão dela ser uma penny stock, que é uma ação que acaba valendo menos de R$1 e que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente coloca esse tipo de ação na nossa carteira. Tem que avaliar bem como a carteira como um todo está dosada, beleza? Enfim, gente, agora eu quero saber de vocês. Isso até poderia parecer um vídeo de domingo, mas não é domingo, nós falaremos sobre alguma outra ação. Vou dar uma olhadinha no que vocês mais pediram, mas eu quero saber quem aí tem Oi e quem realmente colocou Oi consciente de todos os riscos, porque eu acho que esse é o mais importante, tá? Eu me preocupo em realmente quem acaba só ouvindo através de canais, através de gestores, através de várias entrevistas sobre mercado, quais são as ações da moda, as ações do momento, e simplesmente colocam dinheiro sem entender o que tem por trás de tudo isso. Então, muito cuidado, tá, gente? Até porque aqui eu acho que vale a pena a gente retomar um pedaço lá do livro do Peter Lynch, que eu já recomendei para vocês, do jeito Peter Lynch de investir, que ele inclusive diz que uma ação que talvez ele evitaria seria aquela que está na boca de todos os investidores. Então, muito cuidado quando você for fazer esse tipo de investimento, entenda realmente o que tem por trás de tudo isso e calcule as possibilidades disso realmente dar certo, e para você não se frustrar com as expectativas, porque como eu falei, tem gente que está pensando que é no curto prazo, mas talvez toda a situação de turnaround e tudo mais seja realmente pensando no longo prazo, beleza, meus queridos? Eu acho que eu não pedi para vocês se inscreverem lá no início do vídeo, nem deixarem um like, nem clicarem no sininho, nem nada disso, mas façam isso agora, nesse exato momento. Escreva aqui se vocês investem ou não em Oi e algum outro ponto relevante que você acha que vale a pena ser compartilhado com todas as outras pessoas que estão lendo os comentários neste momento, beleza? Um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês aqui no domingo.